Olá, hoje estou aqui para falar sobre genes ligados e recombinação. Vocês já sabem que ligação gênica se refere ao posicionamento do gene no genoma, no caso, em que cromossomo ele se encontra. Até agora, todos os modos de herança que vocês estudaram envolvendo mais de um gene estão relacionados a genes independentes. O fato dos genes serem independentes permite que, durante a segregação dos cromossomos na meiose, sejam obtidas proporções fenotípicas constantes na F2 para diferentes modos de herança. Procurei resumir neste quadro as razões fenotípicas obtidas na F2 para dois pares de genes independentes, incluindo nele cada modo de herança abordado até o momento. Então, relembrando, na herança mendeliana, por exemplo, cada gene independente determina um fenótipo distinto, quer dizer, os genes não interagem. A interação ocorre apenas entre os alelos de um mesmo loco, e neste caso por dominância completa. No experimento em que foi estabelecida a segunda lei de Mendel, ao analisar o modo de herança da cor e da textura das sementes, amarelo ou verde determinada por um par de genes e lisa ou rugosa por outro, foi observada uma razão fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1 para todos os conjuntos desta e das demais 6 características da ervilha de jardim estudadas por Mendel. Agora, ao analisarmos diferentes modos de interação gênica, na interação complementar, por exemplo, na F2 é observada a mesma razão fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Porém, aqui, embora também haja 4 fenótipos distintos, os genes interagem na determinação de um único caráter, ou seja, a cor da pelagem. Esta razão fenotípica observada tanto na herança mendeliana quanto nos genes complementares é denominada segregação quadritípica. Quando a interação gênica é por epistasia recessiva, epistasia dominante e, no caso dos genes duplicados de efeito cumulativo, cujo exemplo deste último está na lista de exercícios 8, a segregação ela é tritípica, uma vez que na F2 são observados 3 fenótipos em distintas proporções. Na epistasia recessiva, 9 para 3 para 4, na dominante 12 para 3 para 1 e nos genes duplicados de efeito cumulativo 9 para 6 para 1. A segregação ditípica ocorre para a chamada epistasia dominante e recessiva e para os genes duplicados dominantes. Na chamada epistasia dominante e recessiva, há um fenótipo a menos do que na epistasia dominante, pois embora o gene epistático continue sendo o dominante, o genótipo duplo recessivo resulta no mesmo fenótipo determinado pelo alelo epistático. Neste exemplo, a plumagem branca e, por isso, a razão fenotípica de 13 para 3. Vimos então que, embora com bastante variação, 2 genes, 2 caracteres, 2 genes, 1 caráter, segregação quadritípica, tritípica, ditípica e diferentes razões para cada fenótipo, mesmo assim podemos definir padrões nas razões fenotípicas da F2 constantes. Porém, ao analisarmos o modo de herança de genes ligados ou localizados no mesmo cromossomo, onde não há independência dos fatores, a segregação por si só não gera variabilidade genética, sendo necessário que ocorra recombinação ou crossing over para que isso aconteça. Porém, mesmo neste caso, a razão fenotípica da F2 foge a todos estes exemplos que vimos até agora, na maioria das vezes. Vamos ver por que isso acontece.
Aqui represento um diíbrido da F1 para genes independentes, escrevendo sequencialmente os alelos do primeiro e do segundo loco, como Azão Azinho, Bzão Bzinho, como costumamos denominá-los. Na fase S da intérfase, que precede a meiose, a molécula de DNA carreada por esses cromossomos, ela é replicada, originando a partir de cada fita molde uma nova fita, de modo que ao final desse processo, cada cromossomo será constituído por duas cromátides irmãs. Aqui estão os dois pares de cromossomos, onde os nossos genes de interesse A e B já foram duplicados. No final da meiose, cada gameta receberá apenas um representante de cada par de genes. Considerando estes dois pares de genes em heterozigose, podem ser formados 4 tipos diferentes de gametas. 2 tipos de gametas carregam a mesma combinação de alelos herdada por esse indivíduo da F1, uma vez que ele é fruto do cruzamento entre indivíduos da geração parental, formada por indivíduos puros para cada característica. Os outros 2 são resultado da segregação independente, que gera novas combinações dos alelos desses 2 pares de genes. Bom, mas agora considere que os genes A e B estejam localizados no mesmo par de cromossomos. O que aconteceria? Quer dizer, e se eles estiverem ligados ou em leakage, um termo em inglês muito usado entre os geneticistas, aqui no Brasil também? Bom, aí está. Vejam que os 2 genes A e B agora ocupam diferentes loci em um mesmo par de homólogos. Quando os genes são ligados, descrevemos os alelos do diíbrido como uma fração, onde no numerador estão os alelos carreados por um cromossomo, Azão Bzão, e no denominador os alelos carreados pelo cromossomo homólogo, Azinho Bzinho. Precedendo a meiose, a replicação também ocorre, e ao final, cada cromossomo possui 2 cromátides. Mas aqui, cada representante deste par cromossômico vai para um gameta, e nesse caso, considerando apenas a segregação independente, apenas 2 tipos de gametas são formados com a mesma configuração de alelos carreadas pelo indivíduo da F1 e herdada dos seus genitores. Ou seja, não foi gerada variabilidade genética, nesse caso, apenas com a segregação independente. Mas vamos agora, então, considerar que tenha ocorrido a sinapse no zigóteno e o crossing over no paquíteno da meiose 1 entre os genes A e B, aqui evidenciada pelo quiasma. As cromátides não irmãs podem trocar segmentos, e desse modo, ao final, teremos os mesmos 4 tipos de gametas formados no caso dos genes independentes: Azão Bzão, Azão Bzinho, Azinho Bzão e Azinho Bzinho. Porém, aqui, em decorrência da recombinação gênica, ou crossing over, como vocês sabem, né, ela ocorre somente entre 2 das 4 cromátides irmãs existentes. Isso porque, se 2 se aproximarem, as outras 2 não podem se aproximar. Ou seja, o crossing over ou a recombinação só pode ocorrer no máximo em 50% das cromátides. Isso quer dizer entre 2 das 4. Né? Então, ao final da meiose, 50% dos cromossomos e gametas serão não recombinantes. E 50% dos cromossomos e gametas, no máximo, serão recombinantes. Quando a distância entre 2 genes é tal que possibilita a ocorrência de um crossing over entre eles a cada meiose, isso quer dizer que seja atingida a frequência máxima de recombinação de 50%, 4 tipos de gametas serão formados. E caso a interação entre alelos seja a dominância completa, né,
a razão fenotípica da F2 será de 9 para 3 para 3 para 1, ou se for, no caso, um cruzamento teste, onde um heterozigoto acasala com duplo homozigoto recessivo, a razão fenotípica será de 1 para 1 para 1 para 1. Essa razão fenotípica é a mesma observada para genes autossômicos independentes, e nesse caso seria difícil definir apenas pela razão fenotípica da F2 se os genes são ligados ou independentes. Quando ocorre a possibilidade de ocorrência de crossing over entre os genes ligados, como nesse caso que eu estou falando, nós dizemos que eles estão em ligação parcial ou em leakage parcial. Por outro lado, quando eles estão muito próximos em um mesmo cromossomo, pode ser que não ocorra nenhum crossing over entre eles, né? Não havendo, portanto, recombinação. Desse modo, a cada meiose serão gerados apenas os tipos de gametas com a configuração parental, ou seja, eles estão em ligação completa. Então, podemos dizer que a frequência de recombinação é igual ao número de descendentes com fenótipos recombinantes dividido pelo total de descendentes e esse resultado multiplicado por 100. A estimativa da frequência de recombinação pode ser obtida a partir da descendência de um cruzamento teste ou da geração F2. Em relação ao cruzamento teste, isso fica mais fácil analisar porque o testador tem apenas alelos recessivos. Logo, o fenótipo do descendente será estabelecido em função do gameta do indivíduo da F1. Vamos analisar aqui esse exemplo. Nessa tabela estão representadas as classes fenotípicas obtidas a partir do acasalamento entre indivíduos puros da geração P, 150 indivíduos, que exibem o fenótipo azão-bezão, né? Já que eles são puros homozigotos dominantes. E o outro indivíduo do acasalamento é puro homozigoto recessivo, então os 150 indivíduos desse acasalamento exibiam um fenótipo relativo aos alelos recessivos desses dois loci. Na F1, nasceram 300 indivíduos, ou seja, 100% dos nascidos exibem o fenótipo dominante para ambos os loci, como esperado também se fossem genes independentes, né? Também 100% da F1 seria constituída por indivíduos heterozigotos, que é o caso aqui, e todos exibindo o fenótipo dominante para ambos os loci. Porém, ao realizar o cruzamento teste, ou seja, acasalar indivíduos díbridos com indivíduos duplo homozigotos recessivos, caso os genes fossem independentes, a razão fenotípica esperada, vocês já sabem, né, seria de 1 para 1 para 1 para 1 para cada uma dessas 4 classes fenotípicas que vocês estão vendo aqui. Porém, quando a gente vai observar aqui o resultado do cruzamento teste, a gente observa que para 2 classes fenotípicas estão presentes um número quase 10 vezes maior de indivíduos do que para as outras 2 classes. Nós já vimos que na recombinação há um máximo de 50% de meiócitos podem ser recombinantes. Quando eu digo meiócitos, estou falando de espermatogônias ou ovogônias. E os recombinantes, então, serão sempre, no máximo, 50%. E os fenótipos não recombinantes serão 50% ou mais. Isso também vale para gametas recombinantes, serão sempre no máximo 50%, e não recombinantes, 50% ou mais. Desse modo, a gente vê então que existe uma correlação positiva, né, entre a distância entre os genes, em que os genes estão ligados, e a frequência de recombinação.
Quanto menor a distância entre os genes, menor a frequência de recombinação, porque isso dificulta a ocorrência de crossing over entre esses dois pares de genes. E logo, o número de gametas recombinantes também será menor, assim como o número de fenótipos recombinantes na descendência. Quanto maior a distância entre os genes, maior a frequência de recombinação entre esses genes. E logo, o número de gametas recombinantes será maior, assim como de fenótipos recombinantes. Aqui, então, nós estamos vendo que ocorre um número muito maior, né, de fenótipos não recombinantes, porque são os mesmos fenótipos presentes na geração P e também aqui na F1, né? E em relação a esses dois aqui, eles são os que estão em menor proporção. Então, como só pode haver no máximo 50% de recombinação entre genes ligados, esses aqui são os fenótipos recombinantes. E essa classe fenotípica, os não recombinantes. Então, agora nós podemos usar a nossa fórmula para calcular a frequência de recombinação nesse cruzamento. Primeiro, somamos o total de indivíduos das classes recombinantes, 156, e o total de descendentes. Empregando esses números na nossa fórmula, nós encontramos que a frequência de recombinação para os genes A e B ligados é de 9,11%. A descendência, então, desse cruzamento, ela é o resultado do acasalamento entre um indivíduo onde um cromossomo do par carrega ambos os alelos dominantes para esses dois lotes e no homólogo ambos os alelos recessivos. Foi acasalado com o indivíduo duplo homozigoto recessivo, ou seja, cada cromossomo carrega um alelo recessivo para cada um desses pares. Então, a frequência de permuta corresponde aos gametas recombinantes aqui, né, que foram 9,11%. 4,55% são gametas com a configuração Azão-Bezinho e 4,55% são gametas com a configuração Azinho-Bezão, de onde eu tirei isso aqui, dividindo 9,11 por 2. Né? Então, eles não têm a configuração presente no indivíduo da F1, né? Ou seja, eles são frutos de crossing over. Né? Esses gametas têm essas combinações resultantes de recombinação. Bom, 9,11% são recombinantes. Os 90,89% restantes, né, diminuindo 100% de 9,11%, são gametas não recombinantes, ou seja, onde os alelos vão estar com a mesma configuração aqui do indivíduo da F1. Ambos os alelos dominantes num cromossomo, ambos os alelos recessivos no outro. No caso aqui, ele não interfere no fenótipo da descendência, pois todos os gametas aqui, mesmo havendo crossing over entre eles, não muda a configuração, vão sempre ser gerados gametas com cromossomos carregando ambos os alelos recessivos. Por isso que a gente se refere à configuração do indivíduo da F1, porque é essa configuração aqui que vai determinar o fenótipo da descendência. Isso porque a relação entre os alelos do par A e dos alelos do par B é a dominância completa, tá? Então, os restantes 90,89% são não recombinantes. 45,445% azão-bezão e 45,445% com fenótipo azinho-bezinho. No nosso exemplo, os gametas estão em ligação parcial. É possível a ocorrência de crossing over ou permuta genética entre eles, mesmo que nesse caso tenha sido uma frequência
baixa, né, de 9,11% de todos os gametas formados, né? Sendo os genes ligados ambos dominantes nos genitores, dizemos que eles estão em fase de atração ou configuração cis. No caso, um cromossomo carrega ambos os alelos dominantes e o outro homólogo, né, no caso o homólogo desse par, carrega ambos os alelos recessivos. Os recombinantes, nesse caso, né, como nós vimos no nosso exemplo, são representados, né, por indivíduos gerados a partir de gametas recombinantes, carreando um alelo dominante e um alelo recessivo em cada cromossomo e no seu homólogo, né, como nós temos aqui. Agora, pode acontecer que nos genitores os genes ligados sejam um dominante e um alelo recessivo em cada homólogo, ou seja, o inverso, né, do nosso exemplo. Então, os indivíduos da F1 continuam sendo heterozigotos, né, porque carregam um alelo dominante e um recessivo para cada loco. Porém, um cromossomo carrega um alelo dominante para A e um recessivo para B, e no homólogo o alelo recessivo para A e dominante para B. Nesse caso, denominamos essa fase de repulsão ou configuração trans, e isso nos indica que os recombinantes serão os indivíduos cujos cromossomos, né, desse par carregarão ambos os alelos dominantes num cromossomo e ambos os recessivos no seu homólogo. Como já vimos que a correlação positiva entre a frequência de recombinação e a distância entre os genes, a frequência de recombinação obtida é igual à distância entre eles. A unidade utilizada para representar a distância entre os genes é Centimorgan, em homenagem a Thomas Hunt Morgan, que foi o pesquisador que, junto com colegas do seu grupo, estabeleceu essa metodologia de mapeamento genético. Alguns utilizam também UM, ou unidade de mapa. Um centimorgan é igual a 1% de frequência de recombinação. Isso representa a distância linear para a qual 1% de recombinantes é observado. Assim, no nosso exemplo, sendo a frequência de recombinação 9,11%, a distância entre os genes é de 9,11 centimorgan. Assim, a distância entre os genes pode ser estabelecida e construído o mapa genético. Agora, então, tentem responder a essas 3 perguntas e voltamos a falar nesse assunto na nossa próxima aula. Até mais.